Hoje a gente está recebendo aqui no Morning Show o economista Ricardo Amorim, integrante da bancada do programa Manhattan Connection. Aliás, o Ricardo, coincidentemente, o seu colega Caio Blinder também veio nos fazer uma visita nessa manhã e também participa desse bate-papo aqui. Bom dia pro Ricardo, bom dia pro Caio, obrigado pela presença aqui, viu? Bom dia, é mentira que eu fugi do furacão. Isso que nós queremos saber. Ele devia estar lá. Ele devia estar lá. Não fugi do furacão. Estão dizendo por aí. E aí eu peguei avião, me disseram que o Ricardo ia estar no programa, eu fiz questão de pegar avião e estar com ele. Era o mínimo que eu esperava de você, Caio. Menos do que isso eu ia ficar decepcionado. Vamos lá, Ricardo, só para a gente começar o nosso papo aqui, vamos atualizar aqui, vamos colocar na mesa os assuntos que temos debatido ao longo desses últimos meses aqui no Brasil. Quantos meses a gente tem só para atualizar isso? Porque só essa última semana dá um mês de discussão. Então, exatamente. Vamos então focar nessa última semana, que só na semana passada foram encontrados, vamos lá, os 51 milhões em dinheiro vivo num apartamento aí ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. O ex-ministro Antônio Palocci disse que Lula e Odebrecht formaram um pacto de sangue de 300 milhões de reais em propina. Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada. Os delatores da JBS vieram com um novo e inacreditável áudio, revelando aí o submundo desse capitalismo selvagem. Nesse momento tá mais perigoso aí. O Caio já se adiantou, falou que não fugiu do furacão, mas tá mais perigoso, tá no Brasil ou tá no olho do furacão Irma, hein? Olha, certamente tá mais divertido estar no Brasil. Todas essas histórias são fantásticas, mas se eu tivesse que escolher uma, eu ficaria com a delação da JBS, porque do crime perfeito ao exército de Brancaleone em um dia, quer dizer, é sensacional. Isso eu estava pensando, me fez pensar até no sentido mais amplo, quer dizer, como a gente é capaz de estragar tudo que se constrói em uma tacada errada, né? As pessoas fazem isso com tudo na vida. No caso até foi ótimo, que bom que eles fizeram uma atrapalhada desse tamanho. Mas enfim, o cara achava que tinha armado a maracutaia ideal e de repente cana nele. São ingredientes de emoção extra que vem, né, de ponto a ponto, né? Independentemente do assunto, tem sempre algo mais que a gente não acreditava que fosse possível, mas a gente é surpreendido, né, cara? Eu cheguei ontem e aí eu fui ver o filme da... Então veio fugindo do furacão. Para todos, né? E eu descobri que vai ter o segundo, o terceiro, né? Eu acho que é pessimista. Eu acho que ali tem sequência para Law and Order por uns 20 anos ali. O que mais chamou a atenção? Vou passar para os colegas já, mas vou deixar essa pergunta aqui. O que mais chamou a atenção no depoimento do Palocci ao Sérgio Moro, na opinião de vocês? Eu acho que o que chamou a atenção é que caiu a omertá. É a primeira vez que a gente tem alguém de dentro do PT falando de forma tão aberta e particularmente em relação ao Lula. Então eu acho que isso é não só importante para o que a gente vai ter daqui para frente, mas eu acho que é simbólico. É a destruição de toda uma organização que começa a ruir a partir dessa peça. E falando ainda sem a delação premiada, sem a colaboração. Tem toda a razão. Depoimento espontaneamente. E eu acredito que o Gedel, o homem-mala, ele é um bananão. Eu acho que ele vai... Com ele não tem omertá, não. Eu acho que ele vai abrir o bico, né? Rapidamente. Vocês acham que é o preguinho que faltava aí para fechar a expectativa do Lula de tentar concorrer em 2018? A minha impressão é que a única coisa, o que tem de novidade a respeito da delação do Palocci além do que a gente acabou de falar, ela será capaz de mudar, de produzir o milagre de fazer os cegos, por opção, passarem a ver? Porque é isso que responde. Tem muita gente que não quer ver e não adianta me mostrar porque eu não vou ver. Esperando a tal prova cabal, né? Eu não sei o que é a prova cabal. É isso, né? Será que aquelas malas do Gedel seriam a prova cabal ou para esse pessoal não é o bastante? Confesse tudo, eles vão pedir uma prova cabal. Olha, eu tenho uma pequena discordância. Eu vou trazer um nome que eu não queria trazer nessa conversa, que é o Mr. Trump. Diz que eu sou meio obcecado. Já não estava pesado o suficiente o clima? Não, eu vou explicar minha rota do Falando furacão. Em cegos que não querem ver, esse é um nome que evoca furacão. muito. Tem um negócio que eu chamo de a doutrina da Quinta Avenida. Na campanha eleitoral, o Trump disse o seguinte: eu posso dar um tiro em alguém na Quinta Avenida que eu não perco votos. Eu acho que tem a doutrina Lula. Tem um pessoal mas chegou
eu tô tentando aplicar, porque Antes até agora do Palocci, né? Ah, mas Não sei, se eu- Caio eu quero faz fazer essa sentido. analogia, se vai Faz ter sentido. o chamado bolsão sincero mais radical, o Augusto, sabe o que eu tô falando? Só fazer... Da época da ditadura, Claro, né? mas só fazer uma observação, Caio. O Lula, essa história de que ele é imune a tudo, aí não é bem verdade. Ele está com 50 e pouco por cento de rejeição. E aí acho que você tocou num ponto importante, quer dizer, uma coisa é o Lula se lançar como candidato, a outra é ele se eleger. O que eu acho é que ele se lançar como candidato, mais do que... Para ser muito franco, eu nunca achei, mesmo antes dessa delação do Palocci, que o Lula era favorito de coisa nenhuma. Dizer que ele não tem chance eu acho um exagero, mas acho que a chance dele já era baixa antes e ficou menor, exatamente pela rejeição seria enorme legal, que existe. imagina a humilhação do Lula nem passar para o segundo turno num cenário que ele concorra, seria um final humilhante para Ele ele. nunca passou de uma campanha na defensiva. Né? Desta vez ele vai ter que se explicar. Pelo contrário, né? Nas contrário, outras eleições ele era o... Mas a contrapartida acusador. disso é que quando no governo, quando ele melhor se saía, era quando ele estava na defensiva, quando atacado. Nisso ele é muito hábil. O Lula tem 1 milhão de defeitos, mas a retórica Mas de aí, saber Ricardo, virar o jogo nas palavras ele ainda quando tinha- sob ataque, Mas ele é forte. ainda tinha o benefício da dúvida. Agora, quando entra, como você próprio falou, o Palocci é o cara que cuidava do dinheiro dele na Odebrecht, né? E você imagina o que o Palocci tem para dizer. Ele começou a falar, ele fez essas revelações para fazer o acordo de colaboração, né? Mas é nesse sentido que eu dizia, eu acho que vai se refletir, por exemplo, se for numa pesquisa eleitoral, acho que vai se refletir isso muito menos no grau de apoio que ele tem, eu acho que isso cai, mas cai muito pouco. O que muda são aqueles que já não optavam em votar nele, mas eu não sei muito bem, e agora fala, pô, não dá mesmo, e nesse sentido é importante. Você está querendo dizer, Ricardo, que esse famoso teto que o Lula tem, ele foi alterado de alguma forma? O teto veio mais para baixo, esse teto está se Desceu, movendo pô. e está achatando o Lula. Eu acho que essa talvez seja a melhor definição. Né? Soma-se ao alto grau de rejeição dele. Paulinha, Vini? Eu quero perguntar o seguinte, com essa reviravolta que aconteceu, nesse caso da delação da JBS, vocês acham que isso mina a credibilidade da Lava Jato e desse instrumento que já foi bastante questionado da delação premiada? Olha, eu acho que dificulta a vida da Lava Jato, mas não mina a credibilidade. O que eu quero dizer com isso é que, bom, em primeiro lugar, a gente precisa ver o que o Supremo vai fazer em relação a isso. Quer dizer, se o Supremo chegar à conclusão que as provas colhidas não vão valer, aí você deu um tiro na Lava Jato. Eu acho que isso seria um absurdo, não acredito que vai acontecer, mas o risco existe. O segundo ponto é que, e esse é um ponto onde eu discordo da imensa maioria, Deus e o Mundo fala que o Janot saiu diminuído desse processo. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele teria saído diminuído se, uma vez que saem essas denúncias que atingem inclusive a própria Procuradoria-Geral, ele tivesse jogado isso para debaixo do tapete. Não foi o que ele fez. Quer dizer, ele agiu em relação a isso, inclusive voltando atrás no que era um acordo da Procuradoria, gerando esse tipo de preocupação de, poxa, e agora? Será que isso vai enfraquecer a delação premiada? Mas ele fez o que tinha que ser feito. E exatamente por isso eu tendo a achar que o impacto negativo é menor do que as pessoas normalmente imaginam. Minha única rápida observação é que eu não queria tirar, eu acho que, e por outro lado, eu acho que o Temer não se sai bem em toda essa história. Eu acho que vai respingar muito com ele, com o negócio do Lúcio Funaro, né? Então eu acho que, nós estamos falando do Palocci, mas também o Temer vai entrar nessa. Mas o Temer dança. já é, você não acha, eu queria saber o que vocês acham, claro. O Temer já é uma carta fora do baralho, né? Ele foi mantido no cargo pelo Joesley, com essa atrapalhada espetacular. Depende do que você está chamando Mas de eu carta acho que fora do baralho. Você acha que eu ele acho que cai antes de 2018? Fica até 2018. Eu também acho que ele Acho que cai fica antes. até 2018 porque não... Eu tenho dúvidas. O raciocínio que fazem no Congresso é mais ou menos o seguinte: não adianta botar o Maia, porque vai ser o cara da vitrine da vez e vai cair também. Aí vem o presidente do Senado. O Eunício. Cai também. Quer dizer, então não adianta você fazer Vamos isso. chegar no Fufuca? E os caras. Vamos chegar no Fufuca. E os caras não Veja querem. bem, Eles querem não, ser eu falo o candidato a seguinte, governador, eles não querem ser presidente. Eu, por exemplo, não acho que o Gedel vai respingar só no Temer, porque o Gedel está sendo preso, ele está preso porque ele roubou na Caixa Econômica da Dilma. Essa operação Cui Bono é da Caixa Econômica.
Então quem está sendo julgado é o diretor da Caixa da Dilma, não o amigo do Temer. Embora eu acho que esse cara não para de roubar nunca. Deve ter continuado. Ele já era ladrão do orçamento há 24 anos. Aliás, se a gente tivesse encanado os ladrões do orçamento, talvez não tivesse o manicômio ali que a gente viu. Deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês, que são comentaristas de política e economia, e confrontar com a entrevista do ministro da Justiça, o Torquato Jardim. Concedeu uma entrevista e vocês estão falando da credibilidade da operação. Para o ministro, ele acha que essa reviravolta aí no JOES, JBS, coloca sim em risco e coloca em risco a credibilidade. Ele sempre foi contra. Eu pergunto, vocês aqui demonstraram que não, que isso não vai abalar de alguma forma. O quanto tem de torcida aí nisso aí? Do ministro e de vocês? Não, eu acho que tem... é cada vez mais difícil você tentar ser totalmente cerebral. Eu concordo que é difícil. Tem um pequeno componente, uns 99%, não estou brincando, de torcida. Não, eu acho que tem um pouquinho de wishful thinking, usando uma palavra pedante, né, uma expressão pedante, mas não acho que é uma avaliação política. Eu acho que... Tem torcida dos dois lados, mas no caso do ministro tem mais do que torcida. Ele está tentando fazer uma propaganda, ele está tentando convencer a opinião pública de que, olha, não é possível a gente levar a sério a Lava Jato. Então, no caso dele, não é torcida. Ele tá tentando, de fato, usar isso como um fato para manipular em função do que ele está buscando. Eu estava lembrando, antes da conversa com vocês, que a Polícia Federal foi aplaudida com entusiasmo aí no desfile de 7 de setembro, a única instituição. A única que foi aplaudida, né? Aplaudida, quer dizer, se tem um recado claro aí para mostrar de que lado o povo está, é esse. Fala, Vini. Eu duvido que o Congresso, porque depende, tudo vai acabar lá no Congresso. Também depende do Supremo, mas eu duvido que o Congresso... Tem lógica, é uma das raras situações que talvez você leve o povo às ruas novamente. Não esqueça que o povo parou de ir às ruas. É isso aí, isso aí. Fala, eu queria saber o que vocês estão achando das reformas que estão aí em pauta, né? Porque a reforma política até que está avançando cada vez mais, parece ser uma reforma mais interesse deles do que da população, e da Previdência e Trabalhista com alguns pontos bons, outros nem tanto. O que vocês estão achando dessas reformas? Bom, vamos lá. Eu acho que aí a gente, de fato, precisa separar as reformas. O fato de a gente ter passado o que foi o teto de gastos, que é uma das medidas para fazer esse governo que... pantagruélico, que ele só cresce, parar de crescer, é extremamente positiva. A reforma trabalhista foi extremamente positiva porque ela conseguiu, ao mesmo tempo, flexibilizar as relações de trabalho, reduzir o risco jurídico para as empresas, o que aumenta a chance de contratação, sem tirar direito do trabalhador. Foi quase que um milagre. Então, eu a vejo como muito positiva. A reforma da Previdência é um mal necessário. Quer dizer, a gente não tem escolha, a gente tem que fazer. A razão pela qual a gente tem que fazer é demográfica, mais do que nada. A gente tem um processo que as pessoas entendem mal. A reforma da Previdência é necessária porque o regime de previdência público é um regime onde, ao contrário do que as pessoas acham, que elas contribuem hoje e é o dinheiro da contribuição delas que vai pagar o benefício delas próprias lá atrás, que é como funciona uma previdência privada, não é assim que funciona. Quem paga hoje, paga a previdência de quem trabalhou antes e quem está aposentado hoje. E o grande problema é que ao longo das últimas 2 gerações acontecem 2 fenômenos. O primeiro, aumenta a expectativa de vida, as pessoas vivem mais. O segundo, cai a taxa de natalidade. E é muito simples entender por quê. As mulheres entraram para valer no mercado de trabalho e não dá para ter 8 filhos e trabalhar como vocês estão trabalhando aqui. É impossível. O resultado desse processo é que cai o número de filhos. Moral da história. Há 60 anos, tinham 8 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de uma que vivia depois de aposentada em média mais 8 anos. Hoje, tem 2 trabalhando para pagar a aposentadoria de uma que vive em média 18 anos e meio. Eu fiz as contas, quando eu me aposentar, vai ter uma trabalhando para pagar a aposentadoria de uma que vai viver 25. O resultado dessa brincadeira é o seguinte: ou a gente faz a reforma, ou a gente não vai receber nada lá na frente. Então tem que fazer. Agora vamos para a política. Todas essas necessárias e positivas. A política é uma piada. A reforma política, e diga-se de passagem, a única coisa que passou até agora, de tudo que foi discutido, é o que tem de menos mal. Mas é uma pataquada a reforma política. Eles transformaram a reforma política no salve-me pelo amor de Deus, porque senão eu sou preso. Então eu preciso me reeleger de qualquer jeito. Entre as propostas, acho que a minha favorita no grau de absurdos é quando lançaram a ideia do sujeito poder se candidatar a 2 cargos. Então o Lula, por exemplo, ele sai para presidente, como a gente falou, ele não vai ser eleito, mas aí ele
se elege para deputado e de quebra com a regra que o número de votos vai pro partido, ele elege mais um monte de gente. É a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Quer dizer, se alguém me dissesse que o Zimbábue estava pensando em fazer isso, eu ia falar, estão sacaneando o Zimbábue. E aqui era sério a história. Olha, a gente está conversando aqui com 50% da bancada do Manhattan Connection, que Caio Blinder. Não, a conta tá errada. 40% da bancada. Ele é economista. Eu fiz a conta que O Ricardo Amorim e o Caio Blinder nessa manhã de segunda-feira aqui do Morning Show. A gente já de volta aqui ao Morning Show e a nossa conversa com o Ricardo Amorim e Caio Blinder, que passam nessa manhã de segunda-feira aqui para conversar sobre vários assuntos aqui do Brasil, né? Do nosso quintal, assuntos também extramuros, além muros, né? A questão da... Acho que a gente poderia voltar, o Augusto até chamou a atenção aqui no intervalo para esse assunto envolvendo a tensão aí entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né? Você achou que de fato isso coloca mesmo o mundo em risco aí de uma guerra, ou essa questão já extrapolou a propaganda e a retórica para cair em algo que a gente deva considerar como mais grave, mais sério mesmo? Guerras no século XX foram deflagradas por erros de cálculo ou erros de comunicação. Então, nesse sentido, eu vejo o perigo. Tem a propaganda, tem o folclore, sabe, especialmente o déspota norte-coreano. É um louco, mas a gente tem que levar em conta que se existe ou não método na loucura. Qual o método dele? Então ele é um gangster, ele quer extorquir coisas, e do outro lado está também uma pessoa que o equilíbrio não é o seu forte, digamos. Por uma parte, a gente brincava que o Trump é um aprendiz, né? Como o reality show dele é um aprendiz de presidente. Mas hoje em dia eu acho que isso é um insulto a um aprendiz, porque um aprendiz quer aprender alguma coisa. E o Trump não parece realmente empenhado em aprender. Então, nesse sentido, eu vejo perigo em função desses dois atores imprevisíveis e voláteis. Mais um erro de cálculo do que realmente uma premeditação para fazer uma loucura. Olha, eu pedi ao Ricardo também comentar o seguinte, no comentário dele, incluísse o papel da China, o que a China pode fazer economicamente. Bom, vamos lá. Reforçando o ponto do Caio, o que me traz preocupação é que eu não vejo o método. No caso do Kim, eu fico pensando, o que exatamente ele queria quando ele resolveu lançar o foguete por cima do Japão? Quer dizer, aquilo... Até agora, para mim, estava num jogo de preocupações, de provocações, que iam um pouco além da retórica. Aquilo ali foi para falar, bom, e aí? Diga-se de passagem, depois disso que a gente já teve autorização americana de venda de arma para a Coreia e para o Japão. O caldeirão está esquentando. E era mais ou menos, estava na cara que esse tipo de coisa aconteceria. Então, se ele fez, ele não imaginava esse tipo de reação? Me parece que sim. E o ponto do Trump mais importante, vale para isso, mas vale para todo o resto, ele entrou no governo e não tinha plano para nada. O que ficou muito claro é que o Trump chegou lá, a sensação que dava é que ele não imaginava que ele ia ganhar, né? E agora eu ganhei, o que eu faço? E parece que ele está lidando da Coreia um pouco da mesma forma. E aí gera essa preocupação. Entra a China. A China, como fiel da balança regional, é bom lembrar que na região ali, o que a gente tem? Está muito próximo da China e bastante próximo da Rússia também. O que isso significa é que a chance que essas duas potências mais ou menos se envolvam, mais cedo ou mais tarde, se envolvam de forma cada vez maior nisso é gigante. E a China mudou de lado. A China até recentemente passava a mão na cabeça do coreano. Agora, até em função da escalada das provocações dele, mudou a posição. E é isso que, por isso é que eu fico a pulga atrás da orelha e falo, o que o Kim tá querendo? E não tá claro, eu não consigo entender, não faz sentido. E achar sempre, não, ele é um menino bobo, louco, eu prefiro acreditar que tem algo que a gente não tá sabendo, mas que tem algo rolando aí, alguma motivação ele tem que ter. Não, mas aí tem o método da loucura, é isso que eu chamo de método, ele quer extorquir. Mas o que ele tá extorquindo com isso? Ele não leva nada nisso. A lógica dele é a lógica do ditador. Ele viu outros ditadores que abriram mão de programa nuclear e foram derrubados. O caso clássico é o da Líbia, do outro louco que era o coronel Gaddafi. Então ele quer ter o programa nuclear como arma de dissuasão, ele quer que haja o chamado novo normal no mundo. O novo normal é um sujeito como ele ser aceito no clubinho nuclear. Né? E é perigosíssimo aceitá-lo no clubinho. Se ele pode, qualquer um pode, né? Se o clube aceitar alguém como esse sujeito, o clube liberou geral. Caio, eu fico te acompanhando. Você vai perguntar pro Caio, porque já ia liberar que ele tem compromisso. Não, eu fico.
Se é o assunto que me dá orgasmo, Não, e é exatamente isso, porque eu acompanho o Caio pelo Twitter, eu vejo que às vezes ele tem uma paciência enorme em explicar o Trump, né, para os cegos trumpistas, e esses especialistas de redes sociais dizem assim, não, mas o importante é que os Estados Unidos está crescendo economicamente. Está crescendo mesmo ou não? Tá, depois o Ricardo pode reforçar. O que acontece com o Trump é uma coisa fenomenal que desafia a sabedoria convencional. O crescimento americano não é fenomenal, não é um milagre. Um país como os Estados Unidos crescer 2% a 3%, com uma economia madura, é uma proeza. Então o fato que um presidente está testemunhando esse crescimento e tem essa taxa de rejeição tão grande, é um fenômeno. Ou seja, o que mostra, não há uma vinculação direta entre o Trump e o crescimento econômico. Na Bolsa, há uma euforia na Bolsa americana, porque ele promete menos regulamentação, cortar impostos, mas o fundamental é como ele não consegue tirar proveito. Ele devia estar com uma taxa de aprovação 20 pontos acima com esse crescimento econômico. Ele está com 35%, 37%. Você fica impressionado. No Brasil, o presidente Temer tem que 8%, 5%. Isso é muito. Mas para os padrões americanos... O discurso dele é pior do que as ações. Não, é sem precedentes. É sem precedentes um presidente com esse crescimento econômico, com uma taxa de aprovação tão baixa como a do Trump. Não é só que o discurso é pior do que as ações do país normalmente não são as ações que ele gostaria. Muito do que ele tenta fazer acaba não acontecendo, e isso explica porque há uma dicotomia entre o que ele fala e o desempenho da economia. Mas mais importante do que isso, é bom lembrar que ele está há pouquíssimo tempo no governo. Não tem um Quer dizer, o que ele está, o resultado dele até agora é muito mais herança do que vem do governo anterior do que ele efetivamente fez. E diga-se de passagem, ao contrário do que as pessoas imaginam, isso dura por muito tempo. Quer dizer, por quanto tempo o Brasil cresceu e cresceu bem na mão do Lula? Isso quer dizer que o Brasil estava às mil maravilhas, estava tudo sendo feito da forma que deveria? Meu ponto é muito simples. O pessoal que defende, o que me impressiona no pessoal que defende o Trump é quando você vai ver as medidas adotadas pelo Trump. Vamos fechar aqui as principais no campo econômico, que é o que você falou. Não vou nem entrar em geopolítica, mas o campo econômico é o seguinte: ele fala, olha, a gente precisa atrair empregos para os Estados Unidos. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fechar as portas para entradas de imigrantes e vamos fazer o seguinte: além de fechar a porta para entrada de imigrantes, a gente, para trazer aqui, a gente tem que oferecer alguma coisa para as empresas. Menos imposto. Bacana. Aliás, não só para as empresas, para as pessoas físicas, afinal de contas, essa é sempre uma boa campanha eleitoral. Menos imposto é legal, é bacana. E do lado de gasto? Bom, do lado de gasto vamos fazer o seguinte: os Estados Unidos precisam de mais infraestrutura. Vamos investir pesado em construção. Todo mundo acredita, até porque o Trump construiu a vida dele literalmente construindo, e para o Trump, conflito de interesse entre o que é público e privado não existe. Vamos construir, aproveita e coloca as organizações Trump ali no meio. Na prática, o que significa é o seguinte: se a gente está falando de mais gasto e menos arrecadação, está falando que o déficit público aumenta. A necessidade de financiamento aumenta. Em paralelo, ele abre o governo brigando com os chineses, que são os principais financiadores do governo americano. Tinha 1,5 trilhão financiando os Estados Unidos antes do Trump. Títulos da dívida. Títulos da dívida do Tesouro Americano. Atualmente eles têm 800 bilhões. Então eles já venderam uma grande parte. Foge a fonte de financiamento quando eles precisam de mais dinheiro. Como é que você fecha a conta? Só tem um jeito: precisa atrair dinheiro de outro lugar. Como é que você atrai dinheiro de outro lugar? Só tem uma forma: juros mais altos. Juros dos Estados Unidos sobem significativamente desde que o Trump entrou e vão subir muito mais. Que, diga-se de passagem, é o que mais cedo ou mais tarde vai jogar os Estados Unidos numa recessão. Então, o ponto todo dessa história é tempo. É só a gente esperar um pouquinho. Ah, quanto tempo? Qual é o dia que os Estados Unidos... Eu adoraria saber, não tenho a menor ideia. Mas espera, a gente vai ver acontecer. Olha, eu queria agradecer o Caio Blinder com a gente aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial. A gente já retoma com o Ricardo aqui no Morning Show. Vou liberar que como eu disse, o Caio tem um compromisso para cumprir e tenho que liberá-lo. Gostaríamos de ficar com você até o final, Caio. Peraí, antes disso, a gente precisa só mostrar um negócio muito importante aqui do Caio. Estão vendo aqui? Tá sendo filmado, é a prova. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, Ricardo. Mostra aqui, por favor. Posso falar da minha humilhação? Eu cheguei em São Paulo, fui ver o filme da Polícia Federal, a Lei pra Tudo, ontem, né? Aí minha mãe falou, pô, tira proveito, você acabou de fazer 60, paga meia. Feliz, pô, vou pagar meia, né? O judeu gostou da história, vai pagar meia. Não pediram prova de identidade, eu fui humilhado. Ou seja, essa barbichinha grisalha. Eu achei que eu tinha corpinho de 45 e 50 de idade. Tô humilhado. Olha, me lembro... O Brasil é uma vergonha. Olha, o Caio...
Eu, que só sobrou acho que uns 2 cabelos que ainda não são brancos, não me pedem. Ninguém me fala isso, olha. Tô deprimido, vou voltar. Estão te chamando de senhor também? Não, tio. Obrigado, Caio. Um abraço pra você. Obrigado, Mas Caio. pago meia no cinema. E no transporte público Tá de também. graça agora, pode andar de ônibus de graça. Agora aqui no Morning Show a gente fala com a nossa correspondente em Miami, a Tina Roma, acerca do furacão Irma, que chegou à Flórida na manhã de ontem. Vamos lá saber aí as atualizações. Tina, bom dia, o último boletim que você fez aqui para a Jovem Pan, pelo menos o que eu ouvi, Tina, no Jornal da Manhã, você dizia a respeito da queda de energia por aí, da dificuldade das pessoas se comunicarem, né, que o processo todo do furacão, a parte mais perigosa já tinha sido normalizada, tudo, mas que aí as pessoas estavam ainda incomunicáveis, cada um dentro do seu espécie de bunker particular. Como é que está a situação nesse momento? O que você traz de novidades pra gente? Bom dia, Tina. Tina, tá me ouvindo? Nesse momento. Todos estão saindo de casa dentro do que é possível fazer. Então eu vim dar uma volta por aqui, eu estou passando nesse momento do lado do aeroporto de Fort Lauderdale, que continua fechado, com todos os voos cancelados e, por enquanto, ainda não há previsão de abrir nem o aeroporto de Fort Lauderdale, nem o aeroporto de Miami. Agora há pouco eu passei perto da praia, a areia tomou conta da rua principal, da rua ali na beira da praia de Fort Lauderdale, assim como Las Olas, que é um ponto turístico importante também, tem muita areia no chão, mais para dentro que a gente vê muita árvore no chão e principalmente muitos carros trabalhando agora, funcionários tentando trazer de volta a energia elétrica. A gente já está mais de 24 horas sem luz. Nesse momento eu estou conseguindo falar com vocês, mas eu acredito que o áudio nem esteja tão bom, porque o celular não funciona direito, a internet está oscilando muito e todo tipo de informação que a gente está tendo agora é através do próprio rádio no carro. Sim, porque nesse momento é até melhor a gente ficar dentro do carro, porque a gente tem ar-condicionado. Como não tem luz e o sol já abriu, aqui já está cada vez mais ficando mais quente, então está ficando impossível ficar dentro de casa. Ao mesmo tempo, eles pedem que a gente não fique andando muito em lugares perigosos, com muitas árvores, porque ainda árvores podem cair, postes podem cair, mas aos poucos a gente vai tentando se reconstruir por aqui. Tina, queria que você nos atualizasse a respeito do número de mortos aí e feridos. Você tem esses dados já? Olha, a última informação que eu tive, mas como eu falei para vocês, a comunicação aqui ainda não está nada boa. Então a gente consegue ouvir algum amigo contando ou ouvindo aqui no rádio. A última informação que nós temos é que aqui na Flórida a gente teve pelo menos 4 mortes relacionadas a acidentes de trânsito. O grande problema de um furacão é o vento em si, obviamente, mas o que ele traz ao redor. Quando, por exemplo, muita gente acaba saindo no momento do vento forte e acaba também passando por inundações, e são fios desencapados, e aí são carros que acaba tendo batida, por exemplo, então muitas vezes acabam se ferindo por causa disso. Então a informação que eu tenho é que 4 mortes aconteceram aqui no sul da Flórida. Ok, obrigado pelas informações, Tina. Qualquer coisa é só chamar, tá? Obrigado, um bom trabalho para você. Bom dia para vocês. Tá aí, a Tina Roma conversando com a gente, nos atualizando a respeito da situação nesse momento na Flórida, nos Estados Unidos, depois da passagem do furacão Irma. A gente está aqui no programa, para quem chegou agora, com o comentarista de economia, de política do Manhattan Connection, Ricardo Amorim. Augusto, vai lá. Queria saber se o Ricardo vê quais são os sinais de recuperação na economia que ele vê, se é que existem, e qual é o papel do governo, o que o governo deve fazer neste momento, já que você observou, e eu concordo, claro, que essas reformas não dão resultados a curtíssimo prazo. Bom, vamos lá. Os sinais são muitos e eles vêm se avolumando. Então vamos lá. Primeiro sinal de recuperação importante vem dos próprios dados do PIB. Quer dizer, o primeiro trimestre a gente teve um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Parece pouco, mas não é, porque é um ritmo que, mantido no ano inteiro, daria um crescimento no ano de 4,1%, que é mais do que qualquer um imaginaria. Segundo tri, vem as delações do Joesley, ainda assim o PIB cresce pouco, mas cresce.
cresce. Mais importante, no meio disso tudo, os empregos continuaram a ser gerados. E, diga-se de passagem, eu provavelmente tenho sido, de um ano para cá, talvez, o economista mais otimista com a economia brasileira. Eu nunca imaginei que os empregos voltariam no primeiro semestre. Eu achei que voltavam no segundo e que se eu tivesse errado, porque o economista erra toda hora, ia ser depois e não antes. Então, emprego mais forte. Para completar, como a inflação está no nível mais baixo desde 99, a taxa de juros vem despencando, vai continuar a despencar. Isso significa o seguinte: o crédito vai entrar em expansão daqui para frente. Com mais crédito, a gente tem mais consumo. Aliás, com mais emprego, a gente também tem mais consumo. As duas coisas levam a venda das empresas e levam a mais contratação, que por sua vez colocam renda no bolso de gente que estava desempregada, o que eleva o consumo. Em outras palavras, o Brasil entrou no início de um processo de círculo virtuoso que tende a se sustentar por algum tempo. Aí é que entram as reformas. Esse processo é o gás inicial. Para a gente manter isso, a competitividade da economia brasileira tem que melhorar. Como é que a gente faz isso? Com medidas que reduzam o custo de produção no Brasil, é onde entra a reforma tributária, a reforma trabalhista, e em segundo lugar, afastando as preocupações, é onde entram as reformas voltadas para melhorar as contas do governo, basicamente teto de gastos e reforma da Previdência. E uma hora tem que sobrar um troco para melhorar o investimento público, né? Há 10 anos a gente tá no menor patamar, né? O que eu acho que é mais absurdo do Brasil é que o gasto público não para de aumentar e o investimento público não para de cair. E as pessoas não querem mexer nas regras que levam isso a acontecer. Quer dizer, a gente tem uma inflexibilidade do orçamento onde os gastos com previdência e os gastos com salário do funcionalismo crescem muito acima da inflação. Sobra menos dinheiro para todo o resto. E o que eu acho mais grave é que as pessoas tendem a falar: poxa vida, mas eu contribuí tanto para a Previdência e agora estão querendo reduzir os meus benefícios. O problema é que a gente foi enganado o tempo inteiro. O que a gente contribuiu nunca foi suficiente para os benefícios que nos prometeram. E o mais grave, como é que a conta fecha? Você tira dinheiro de outros lugares para fechar isso. Esse ano, por exemplo, se a gente for pegar o déficit da Previdência, do INSS, somar Previdência Federal, tanto civis quanto militares, estados e municípios, vão dar 400 bilhões de déficit. Sabe de onde sai esse dinheiro? É dinheiro que não vai virar estrada, que não vai virar escola, que não vai virar hospital. Isso não é teórico, é exatamente desses orçamentos que com a DRU, que aliás os críticos da reforma da Previdência falam: não, o problema é a DRU. Se não tivesse a DRU, a gente já não estava recebendo os benefícios da Previdência. Ele tira dinheiro das outras contas e leva para a Previdência. E é como você diz, né, Ricardo? É isso ou nada. Ou não a longo prazo é exatamente isso, o dinheiro acaba. Então, infelizmente, não tem. Aqui a gente não tem opção boa, tem opção ruim e opção péssima. Vamos ficar com a ruim. Ô, Ricardo, só para usar um argumento aí da ex-presidente Dilma e do Lula também, que eles, reconhecendo como erro até, pontuaram que aquele programa de isenção à indústria, aos empresários, às fábricas, enfim, foi um tiro no pé, porque quando isso aconteceu, quer dizer, houve a isenção dos impostos, mas esses mesmos empresários, essas mesmas empresas não investiram, quer dizer, no que seria uma tentativa de aquecer a economia. Por que isso se deu, na tua opinião, e se isso é uma maneira fácil, é uma maneira correta de se pensar em um instrumento que possa reaquecer a nossa economia também? Bom, eu acho engraçado eles falarem isso sem contar o outro lado do porquê. A questão é como foram feitas essas isenções no Brasil. O que a gente está vendo hoje é que, basicamente, o modus operandi da relação governo com grandes empresas no Brasil era negociata. Então, não é que isso não funcione. Isso não funciona se a motivação e a forma como isso acontece vou colocar dinheiro na mão de alguém que vai me devolver esse dinheiro, que é o que, basicamente, o que a gente está vendo hoje é como praticamente tudo funcionava no Brasil. Então vou dar um exemplo prático. Por exemplo, isenção. A isenção foi feita no caso do IPI de automóveis no Brasil. Como é que ela funcionava? O que acontece o IPI estava zerado por 3 meses nas vendas de automóveis. Isso leva os consumidores a falarem: poxa, eu queria trocar de carro mais pra frente, mas é melhor eu comprar agora, porque se eu não comprar agora vai ter mais caro depois. Então você antecipa a venda. Legal, você compra. O que o governo faz é que a cada 3 meses ele renovava isso. Só que quem já tinha antecipado já não tem o cara para fazer isso de novo. Meu ponto é muito simples. Isso é muito bom para a indústria pegar o estoque que ele tinha e vender. Mas não leva ninguém a investir. Nenhuma empresa vai investir mais na produção baseada numa expectativa de 3 meses. Se o governo tivesse feito algo diferente, que é falar: olha, daqui para frente não tem mais IPI.
Acabou. Não é que eu zerei a alíquota por 3 meses e quando eu quiser eu subo. Morreu, não existe IPI aqui, significa que o carro é mais barato. Com essa expectativa, se o carro é mais barato, mais gente pode comprar. Se mais gente pode comprar, eu vou aumentar a produção. Aí você teria tido um efeito em emprego, em renda, enfim, na economia como um todo. Agora, esse negócio de 3 meses, por que o governo fez como fez? Porque aí ele tinha uma espada no peito do empresário que falava, olha, eu zerei por 3 meses, mas ou você anda na linha do jeito que eu gosto, e basicamente o empresário a partir daí não criticava nada no governo Lula e Dilma, ou eu subo o IPI e aí as suas vendas vão cair. Então, o governo fez de uma forma que não era para funcionar, era para gerar essa relação torta entre o governo e o empresariado brasileiro. Ô Ricardo, semana passada não foi nada fácil para os petistas, né? Primeiro veio o depoimento do Palocci, que surpreendeu todo mundo ao se revelar um língua solta, e depois aquele economista que virou uma coqueluche das esquerdas mundiais, o Thomas Piketty, divulgou um estudo dizendo que a desigualdade no Brasil entre 2001 e 2015, período no qual o PT estava no poder, não foi reduzida. Você viu esse estudo e foi ou não foi reduzida? Então, depende do... Eu acho que a gente precisa separar em duas coisas. A primeira, se foi ou não, depende de qual é o indicador que você olha. O indicador que o Piketty especificamente olha, ele compara a renda dos 10% mais ricos e a dos 50% mais pobres. E o que ele vê é que as duas cresceram e cresceram um pouco. Quem perdeu? É o meio, o 40% do meio no Brasil. Quando a gente vê redução, normalmente o índice de Gini e outros indicadores que mostram redução, eles pegam na parte dos que são os bem mais pobres, não é os 10%, são dos miseráveis. Aí, em geral, houve algum avanço. Agora, o que aí a segunda coisa é por que houve avanço. Porque aí os petistas falam, não, fomos nós que fizemos. Que é outra mentira. Porque quando começa a haver essa melhora, desde 94 para frente, por quê? Por conta da queda da inflação. Ela não começa com o governo do Lula, ela começa 8 anos antes. O Lula não estava lá. Segundo ponto, não foi só no Brasil que isso aconteceu. Além do efeito pós-inflação, o segundo movimento é uma entrada gigante de gente no mercado de consumo. No Brasil isso foi chamado de nova classe média, que não foi um fenômeno brasileiro, aconteceu em todos os mercados emergentes. Se você pegar os grandes, foi maior do que no Brasil. No Brasil, de 2004 para frente, foram 50 milhões de brasileiros que entraram da classe média para cima. No mesmo período, na Indonésia, foram 70 milhões. Na Índia, foram 110 milhões. Na China, foram 240 milhões. Aliás, os petistas têm certeza que, em todos os casos, foi o Lula que fez isso acontecer. Olha, queria agradecer aqui a presença do Ricardo Amorim aqui no Morning Show, ele que comenta a economia, política na bancada do Manhattan Connection. Obrigado, Ricardo, pela presença aqui. Prazer. Prazer estar aqui com vocês, gente.